Fala, corajosos! Hoje eu vou contar mais uma lenda urbana do Brasil. Mas antes, não esquece de dar aquela moral. Deixa o seu joinha, se puder, se inscreve no canal para tá dando forças pra gente continuar contando histórias como essa. A Lenda da Sombra da Montanha. A Lenda da Sombra da Montanha é um conto sombrio e enigmático que emerge das regiões montanhosas do Brasil, especialmente nas áreas remotas onde a escuridão das florestas e a solidão das trilhas criam um ambiente perfeito para o desconhecido. Essa lenda fala de uma sombra misteriosa, uma presença que ronda as montanhas ao cair da noite, uma entidade que persegue aqueles que ousam a se aventurar em seu território sagrado, nas profundezas das montanhas, onde o vento sopra de maneira quase sobrenatural e as árvores sussurram segredos antigos. Existe uma sombra que se move silenciosamente entre as rochas e penhascos. A Sombra da Montanha, como é conhecida pelos moradores locais, é uma entidade envolta em mistério e medo. Poucos a viram, e os que sobreviveram para contar suas histórias falam de uma escuridão viva, algo mais do que uma simples ausência de luz, uma presença malévola que se alimenta do terror dos viajantes. As origens da Sombra da Montanha são desconhecidas, mas as lendas contam que ela pode ser o espírito de uma alma condenada, presa nas montanhas após uma traição mortal ou um ritual proibido. Algumas versões da lenda dizem que a sombra é o espírito de um antigo xamã que foi morto por seus próprios seguidores depois de realizar um ritual que deu errado, liberando uma força maligna que ele não conseguiu controlar. Outras versões falam de uma mulher que, após ser traída e morta por seu amante, amaldiçoou a terra com seu último suspiro, transformando-se em uma sombra eterna. Independentemente da versão, todos concordam em uma coisa: a Sombra da Montanha é uma força implacável que espreita aqueles que ousam despertar os segredos da montanha. A Sombra da Montanha não tem uma forma definida. Às vezes, ela aparece como uma figura alta e indistinta, flutuando sobre o solo. Outras vezes, é apenas uma escuridão profunda que se arrasta lentamente, como se o próprio ar estivesse se movendo. A única constante é a sensação de frio que a acompanha, um frio que não é natural, mas que penetra nos ossos e espírito, deixando a vítima paralisada de medo. Ela raramente ataca de forma direta. Em vez disso, a sombra prefere brincar com suas vítimas, sussurrando nas árvores, fazendo sombras dançarem nas paredes, apagando fogueiras e criando uma sensação de desorientação total. Aqueles que são perseguidos por ela frequentemente perdem a noção do tempo e do espaço, acabando por se perder nas montanhas, onde a sombra os envolve lentamente até que desapareçam sem deixar rastros. Alguns relatos sobre o encontro com a sombra foram registrados, como o desaparecimento de Antônio, que conta que em 1973, Antônio, um experiente guia de montanha, liderava um grupo de excursionistas em uma trilha isolada. À medida que a noite caía, ele começou a sentir que algo estava errado. A sombra ao seu redor parecia se mover por conta própria, e o silêncio era opressor. De repente, Antônio desapareceu sem um som, enquanto seus companheiros ouviam sussurros vindos do vento. Seu corpo nunca foi encontrado, mas seus gritos de desespero ainda ecoam na montanha durante as noites de tempestade. Outro relato
terror de Ana conta que em 1985, Ana, uma montanhista solitária, decidiu acampar em uma região remota. Durante a noite, ela acordou com uma sensação sufocante de que estava sendo observada. Ao abrir os olhos, viu uma sombra movendo-se lentamente em direção à sua barraca. Paralisada de medo, ela sentiu o frio se aproximando e o ar pareceu ficar mais pesado. Quando finalmente conseguiu se mexer, Ana correu para longe, abandonando tudo. Dias depois, ela foi encontrada por outro grupo, em estado de choque, repetindo sem parar: "A sombra, ela me encontrou." Outro relato, a tragédia dos exploradores, conta que em 1992, um grupo de exploradores foi até as montanhas em busca de vestígios de antigas civilizações. Durante a expedição, começaram a notar que algo estava errado. Os equipamentos falhavam, as bússolas giravam sem controle e à noite ouviam passos e risadas distantes. Uma noite, a sombra os cercou e um a um eles desapareceram na escuridão. Apenas um sobreviveu, encontrado dias depois, vagando pelas trilhas, com os olhos fixos em um ponto distante, incapaz de falar sobre o que havia testemunhado. A sombra da montanha é mais do que um simples espectro. Ela é uma maldição que se alimenta do medo e da desesperança. Muitos acreditam que aqueles que são tocados por essa sombra nunca mais encontram paz. Mesmo que consigam escapar fisicamente, eles são perseguidos por pesadelos e visões, sentindo o frio da sombra mesmo à luz do dia, até que, eventualmente, são atraídos de volta para as montanhas, onde desaparecem para sempre. Os antigos moradores das montanhas sabem que, para evitar a sombra, é preciso respeitar as tradições e nunca profanar os lugares sagrados. Alguns carregam amuletos de proteção, enquanto outros simplesmente evitam as áreas onde a sombra é mais ativa. No entanto, dizem que se a sombra escolher você, não há amuleto que possa protegê-lo. A lenda da sombra da montanha é um conto de terror que exemplifica a conexão entre o medo e o desconhecido. As montanhas, com suas sombras e segredos, tornam-se um lugar onde a realidade se distorce e a linha entre o mundo dos vivos e dos mortos é tênue. Se você se encontrar nas profundezas das montanhas ao cair da noite, fique alerta às sombras que se movem por conta própria, ao frio que não pode ser explicado e aos sussurros que vêm do nada, pois a sombra da montanha está sempre à espreita, esperando sua próxima vítima. E essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, eu vou deixar aqui uma playlist lotada de histórias como essa. É só você ir lá e continuar ouvindo histórias macabras. No mais é isso. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima história. Valeu!